A paz do Senhor Jesus, irmãos. Eu sou Rodrigo Souza, sou cristão, pentecostal, professor de escola bíblica e conservador. No vídeo de hoje eu quero passar para vocês 4 dicas literárias de livros que tratam sobre a dúvida, só que na perspectiva cristã. O vídeo está muito bom, não perca. Então, não se esqueça, se inscreva no canal, comente, dá o seu joinha, ative as suas notificações, comente, vamos se inteirar no canal, que assim vai ter mais vídeos importantes para a nossa fé cristã. Amém? Considere esse livro como o mais prático de todos, porque ele é igual ao seu autor, analítico e obsessivo. Esse pastor e teólogo, ele apresenta um programa na internet que se chama 1 Minuto de Apologética. Lá ele chama filósofos, teólogos, sociólogos cristãos para responder as perguntas mais difíceis do cristianismo, né, referente no caso à teologia pública, demonstrando a cosmovisão cristã nesse mundo secular e humanista. É bastante interessante. Pena que o programa é em inglês e são poucos que são legendados. O livro vai girar em torno que a dúvida ela é dicotômica. A dúvida boa vai nos levar em direção a Cristo, né, em busca da verdade. A dúvida ruim vai nos levar ao desespero e confusão. Então, duvidar é crer e não crer ao mesmo tempo. Você crê e você oscila na sua crença. Fazendo isso que você se torna um crente de mente dupla, né? Que isso é extremamente nocivo para quem é cristão. Durante a história que ele conta, o livro, ele vai ter diversas citações de vários pensadores cristãos, como Karl Barth, Francis Schaeffer, Billy Graham. Vai ter um pedaço também da história da vida da Madre Teresa de Calcutá, um pedaço dessa freira, dessa madre que ela também lutou contra a dúvida. Vai contar um passado do Steve Jobs, o gênio da tecnologia, né? O dono da Apple, que criou a Apple, e por aí vai. Vai também falar de uma busca dele pela dúvida, pela fé, né, que eu também não sabia, bastante interessante, né? E é um livro assim, prático, objetivo, recheado de citação, de analogia, né? Tem um capítulo que ele fala que Jesus consegue lidar com essas dúvidas. Tem um capítulo que vai falar sobre gatilhos mentais da dúvida. Ele também vai contar alguns testemunhos, algumas coisas que ele passou. Ou seja, o livro é bastante interessante. Então, eu considero esse como o livro mais prático. Segundo livro, o mais equilibrado. Como lidar com a dúvida sobre Deus e sobre você mesmo, do teólogo reformado Alistair McGrath. Esse cara ele possui 2 doutorados, um em biotecnologia e o outro em teologia histórica na Inglaterra pela Universidade de Oxford. Eu considero ele como mais equilibrado porque o cara ele consegue, em poucas palavras, em 5, 6 linhas, explicar o que é a dúvida, explicar, olha, dar conselhos. É bastante interessante, né? A igreja brasileira, nós como cristãos, né, se você tem na sua casa um pastor crente e ao mesmo tempo estudioso da palavra, você só tem a ganhar com isso, a igreja só tem a crescer. Esse cara, ele vai falar que o que é dúvida? Bom, ele vai dizer que duvidar é você expressar incertezas do ponto de vista da fé cristã, né? Aí ele faz uma analogia que a dúvida é semelhante à nossa saúde, ou seja, é um problema crônico, inerente ao corpo que não tem cura, só que de vez em quando ela sai de cena, de vez em quando ela aparece, né? E você fica até em estado terminal, ou se não você sofre com aquilo, e em alguns momentos parece que ela nem existe mais. Ele fala que a dúvida é isso. Ele vai aconselhar a você buscar soluções no caso da dúvida, né, do ponto de vista bíblico, histórico da fé cristã, nas verdades essenciais e imutáveis do Evangelho. Então ele coloca como a primeira busca a você buscar sobre a ressurreição de Cristo,
as bases históricas, filosóficas, os princípios cristãos, que é muito interessante. Eu considero como o mais equilibrado, entendeu? É um livro fantástico, especial, muito bom. Terceiro livro é do cientista político, especialista em políticas públicas também, Oswald Guinness. Encontrando Deus em meio à dúvida, a segurança da fé para além das questões mais difíceis da vida. Eu considero esse livro o mais filosófico. Por quê? Eu nunca tinha ouvido falar desse autor. Fiquei sabendo que o reverendo Augusto Nicodemos, parece que numa pregação, até cita ele, não esse livro, mas cita ele. Esse cara, ele tem quase um ministério um pouco parecido com o Francis Schaeffer. Entendeu? Lógico, não é igual, é um pouco parecido com o que eu falo. Então ele é um estudioso cristão, entendeu? Que estuda a teologia pública, como passar a cosmovisão cristã para o mundo. Então ele vai falar que a dúvida ela não é só questões triviais, pitorescas, teológicas, abstratas, não. A dúvida é questão da nossa alma mesmo. É um problema do ser humano. Todo ser humano ele vai ter dúvida. E o cristão não foge dessa regra. Não existe super crente, entendeu? Não existe crente que não duvida. Então, em vários momentos, ele vai fazer analogias como o burro da fé. O burro da fé, exatamente. Ele vai falar que esse burro da fé é assim. Ele vai contar a história dessa maneira. Que o burro está carregando o burro na carroça, e está com bastante peso na carroça e ele não aguenta mais. E ele cai. Aí vai lá o seu dono e espanca aquele burro. Só que ele não está aguentando com o peso nas costas. Então ele vai falar que a nossa fé muitas vezes é assim. O camarada ele está com uma dúvida tão grande, mas ele vai escondendo debaixo do tapete. Ele vai lá, ele vai guardando. Mas chega uma hora que aquilo explode. Chega uma hora que aquilo não aguenta mais. Ele não buscou remédio, ele não buscou conselhos. O que acontece? Só que aí, em vez da pessoa buscar a verdade, ser honesto com Deus, ser honesto com a igreja, enfim, ser honesto consigo mesmo, não. Ele vai e espanca a sua própria fé. Espanca você. É como se fosse uma autoflagelação. É bastante interessante isso. Os Guinness ele tem cada sacada legal. Ele vai falar sobre as 7 famílias da dúvida, entendeu? Que é bastante interessante também. Eu considero como o mais filosófico, entendeu? O cara também ele é um catedrático, sabe escrever, sabe falar, sabe conversar, é muito bom. O quarto e último livro eu considero como o mais pessoal, do pastor e psicólogo cristão John Ortberg. Ele é um pastor batista e ele escreveu esse livro sobre fé e dúvida. Qual que é o diferencial desse cara e desse livro que eu acho? Esse livro ele é o mais pessoal porque ele não explica exatamente o que é a dúvida, mas ele já começa falando que ele duvida, porque ele é um ser humano, porque ele é um cristão e porque ele é honesto com ele mesmo. Entendeu? Então ele é um pastor batista, e doutor em psicologia, e ele trata diretamente sobre isso. Ele vai fazer uma analogia sobre os trapezistas do circo. Assim, em um determinado momento, ele vai dizer que você viver uma vida regida pela dúvida, não é uma boa escolha. Ele vai dizer que a dúvida é uma boa serva, mas uma senhora medíocre. A pessoa que opta por viver como regra de fé, como regra de prática, como padrão de vida, uma vida recheada de dúvida, ao benefício da dúvida, nem sempre é uma boa escolha. Entendeu? Ele vai falar de assuntos totalmente espinhosos que fazem nós até duvidar de algumas coisas que nós acreditamos. Por isso que eu falo, é um livro extremamente pessoal. Só que no final ele faz uma analogia tão fantástica, tão linda sobre os trapezistas. Ele fala que no circo, então tem o cara que fica, o cara que pula e dá aquele monte de mortal, que faz acrobacias, que todo mundo fica vendo. E tem o outro que pega esse rapaz. Então ele vai dizer que em algum momento da nossa vida ou em algum momento da nossa história, nós temos que dar um salto de fé.
Aí ele vai explicar o que, que é isso, que um salto de fé não é você ter uma fé fragmentada, uma fé irracional, ele vai entrar nessa questão. Só que ele vai dizer que em um determinado ponto, entendeu? A sua fé tem que valer a pena. Então você é aquele cara que vai pular e fazer aqueles giros no ar e se apresentar. Aquele cara que pega é a pessoa mais importante do circo. Se aquele cara não estender a mão e não pegar o trapezista no giro, o trapezista ele cai para a morte. Exatamente isso. Então ele fala que se você, uma hora você vai pular, porém você vai saber que a pessoa que vai pegar você do outro lado, ele não tem as mãos suadas. Exatamente. É bastante interessante isso. Então eu considero como o livro mais pessoal de todo. Bom, então espero que tenham gostado desse vídeo. Então 4 dicas literárias para vocês, entendeu? 4 dicas sobre o livro da dúvida. Duvidando em direção à fé. Como lidar com a dúvida. Encontrando Deus em meia dúvida. E fé e dúvida. 4 dicas literárias. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo para caso você queira comprar, para você ver o preço e analisar pessoalmente, entendeu? Então Deus lhe abençoe, guarde você, proteja você e continue fazendo a interação nesse canal. Amém? Que Deus lhe abençoe. Não se esqueça, inscreva, comente, compartilhe, dá força para nós. Amém? Fique com Deus.